Tenho 41 anos. E aprendi cedo uma coisa. No Porto, a cidade não dorme, só finge. Era uma noite fria, daquelas em que o vento parece ter dentes. Eu estava no meu gabinete com o casaco ainda vestido e o cigarro apagado no cinzeiro, porque nem coragem tinha para fumar. O relógio marcava 2h27. Foi então que o telefone tocou. E quando um telefone toca a essa hora, não é para dizer boa noite. Atendi sem pressa. Andrade. Do outro lado, ouvi a voz do inspetor Lacerda. Baixa, tensa, sem piadinhas. Temos outro. Outro quê? Perguntei, já sabendo a resposta. Outro corpo, suspirei, encostando-me à cadeira. Onde? Rua de Santa Catarina. Numa loja de espelhos, daquelas antigas, já fechada há anos. Uma loja de espelhos? Repeti. Isso é novo. Não é o lugar que me preocupa. Então o quê? Houve um silêncio. E depois ele disse, numa voz quase seca. O corpo está sentado numa cadeira e está a olhar para o próprio reflexo. Desliguei o telefone sem dizer mais nada, porque naquele momento eu soube. Isto não era um crime normal. O caminho até Santa Catarina parecia mais longo do que devia. A cidade estava vazia, mas eu sentia olhos em todo o lado. O Porto tem essa mania. Mesmo quando está quieto, parece que está a observar-nos. Quando cheguei, já havia luzes azuis a pintar os prédios. A polícia isolara a entrada da loja e um grupo de curiosos tentava ver por cima das fitas. Aproximei-me. Boa noite, disse a um agente. Boa noite, detetive Andrade. Eu detesto quando me chamam detetive, como se isso fosse uma medalha. Para mim sempre foi mais uma maldição. Entrei. A loja era antiga, cheia de pó e cheiro a madeira úmida. Espelhos por todo o lado. Grandes, pequenos, redondos, ovais. Uns rachados, outros tapados com lençóis. E ao fundo, o corpo. Sentado numa cadeira velha, com os braços pousados no colo, como se estivesse à espera de alguém. O homem tinha os olhos abertos. Mas a pior parte não era isso. A pior parte era que ele estava virado diretamente para um espelho enorme, como se estivesse a encarar a própria alma. O Lacerda estava ali, com as mãos na cintura, cara de quem já não tinha paciência para viver. Andrade, disse ele, com aquela voz de quem já viu demasiada coisa. O que é que temos? Homem, 30 e poucos, nenhuma identificação, sem sinais de luta. Mas olha para isto. Apontei a lanterna para o chão e vi. Havia marcas de sapatos, muitas. Mas todas iam numa direção, e nenhuma voltava. Como se várias pessoas tivessem entrado ali e desaparecido. Isto é brincadeira? Perguntei. Se é, é uma brincadeira, cara. Aproximei-me do corpo. O homem tinha um corte fino no pescoço. Não era um golpe bruto. Era preciso. Como uma assinatura. E então reparei noutra coisa. A mão direita estava fechada com força. Ele tem alguma coisa, murmurei. Já tentamos abrir, está rígido. Então vamos fazer isto à moda antiga. Agarrei-lhe os dedos e forcei devagar, ignorando o nojo e a frieza da pele. Os dedos abriram-se e caiu um papel dobrado. Um papel velho, amarelado. Peguei nele com cuidado e abri. E senti o sangue gelar. Porque naquele papel estava escrito: O próximo és tu. O Lacerda aproximou-se. O que diz? Mostrei-lhe. Ele engoliu em seco. Isto é para ti? Parece que sim. Mas por quê? Fiquei em silêncio. Porque a resposta não era simples. Quando alguém escreve isso, não está a ameaçar, está a prometer. O legista chegou pouco depois. O Dr. Neves, o mesmo de sempre. Cara cansada, luvas calçadas, voz de quem já perdeu qualquer fé na humanidade. Ajoelhou-se ao lado do corpo. Corte limpo, uma lâmina fina, navalha, talvez. Hora da morte? 1 ou 2 horas. Ainda está quente. Olhei em volta. Espelhos. Tantos espelhos que me senti multiplicado. E foi então que vi algo estranho. Num dos espelhos, alguém tinha escrito com o dedo, na poeira, uma frase curta. Eu aproximei-me e li. Tu não esqueceste. Fiquei parado. O Lacerda olhou para mim. Andrade, estás pálido. Isto não é um assassino qualquer. Como sabes,
Olhei para ele e respondi sem hesitar. Porque ele conhece-me. Saímos da loja e o ar frio bateu-me na cara. Respirei fundo. O Lacerda acendeu um cigarro, nervoso. Quem é que te quer assustar? Eu não respondi, porque a verdade era simples. Eu não tinha feito muitos inimigos na cidade, mas tinha feito inimigos suficientes fora dela, e há memórias que não morrem, só esperam. O Lacerda olhou para mim, sério. Andrade, isto tem a ver com o teu passado? Não. Não mintas. Pousei as mãos nos bolsos do casaco. Há coisas que não se contam no meio da rua. Ele deu uma passa longa e depois disse: Queres que eu peça proteção? Para quê? Sorri de lado. Para me protegerem de um fantasma? Ele não achou graça. E eu também não. Quando cheguei à casa, já eram quase 4 da manhã. Entrei, fechei a porta e a primeira coisa que fiz foi ligar a luz. O silêncio estava demasiado pesado. Tirei o casaco, deixei as chaves na mesa e congelei. Porque no meu espelho da sala, alguém tinha desenhado com batom vermelho uma caveira. Uma caveira com 2 armas cruzadas. E uma rosa na boca. O símbolo. O mesmo símbolo do meu pelotão. A mesma marca que eu jurava nunca mais voltar a ver. O coração bateu-me tão forte que parecia que me queria sair do peito. Aproximei-me do espelho. E embaixo do símbolo, escrito à pressa, estava outra frase. Volta para onde tudo começou. Eu fiquei ali parado, a olhar, sem respirar, sem piscar. E pela primeira vez em muitos anos, senti medo, não do assassino, mas do que ele me ia obrigar a lembrar. Porque afinal, as sombras do porto não estavam só nas ruas, estavam dentro de mim. E naquela noite eu percebi. Este caso não era apenas sobre um corpo, era sobre mim. E o pior é que alguém tinha acabado de entrar na minha casa, sem fazer barulho, sem deixar sinais, como se fosse dono dela, como se eu fosse a vítima. Apaguei a luz e sussurrei para mim mesmo. Merda, e o episódio terminou ali. Mas a história, essa só estava a começar.